Olá, investidor! Nesse vídeo, eu vou falar um pouco com vocês sobre uma classe de fundos imobiliários, um segmento novo de fundos imobiliários que vem chamando bastante atenção dos investidores. Alguns falam até que esta é a evolução dos FOFs, ou seja, que este segmento é a evolução do mercado de fundos de fundos. Será que é isso mesmo? Vamos acompanhar. É provável que você já tenha identificado qual é a classificação, qual é o segmento que eu estou comentando aqui, né? São os chamados fundos multi-estratégia ou hedge funds na sigla em inglês. Mas vamos partir da definição. O que significam esses fundos? O que o mercado tem visto de tão interessante nesses fundos? Bom, essa não é uma classificação formal, essa foi uma classificação dada pelo mercado para identificar esses fundos, que eles não são somente fundos de papel, ou seja, eles não investem especificamente e apenas em CRIs. Eles não são fundos de fundos, porque eles não têm a obrigação por regulamento de investir apenas em cotas de fundos imobiliários ou boa parte do seu patrimônio em fundos imobiliários. Não são fundos de ações ou fundos multimercados, porque afinal de contas eles são fundos imobiliários, mas também não são fundos de tijolo, porque também não tem essa trava no regulamento que faz com que esses fundos tenham que investir ali boa parte do seu patrimônio em imóveis reais. É justamente essa ampla estratégia e esse amplo espectro que os gestores têm de alocar os recursos do patrimônio líquido em diferentes classes, em diferentes produtos, claro que sempre de acordo com o que o regulamento permite, que fez com que o mercado passasse a denominar esses fundos como os fundos multi-estratégia. Eles são relativamente novos no mercado. Dentre os fundos que nós estamos iniciando a cobertura aqui na EQI Research, VGHF11 é o mais antigo. Ele iniciou as atividades lá em 2021. Bom, de que fundos nós estamos falando? Eu vou colocar aqui na tela para vocês os 5 fundos que nós estamos cobrindo a partir de agora aqui na EQI Research. Aqui está a alocação do portfólio desses 5 fundos. Eles são o CCME11 da Canuma Capital, o KNHF11 da Quineia, o RBRX11, gerido pela RBR, o SPXS11, gerido pela SPX, e o VGHF, gerido pela Valora. Perceba que há uma diversificação importante entre diversas classes de ativos, que são justamente os CRIs, que são investidos majoritariamente por fundos de papel, os FIIs, que são investidos majoritariamente por fundos de fundos, as ações, que até o momento poucos fundos imobiliários abordam essa estratégia de investimento, os imóveis, que são investidos diretamente e majoritariamente pelos fundos de tijolo. E a gente pode ver o CCME11, o KNHF11, o RBRX11 como os fundos que investem pelo menos uma parcela do seu portfólio em todas essas 4 estratégias principais aqui que a gente identificou. Bom, e o que é importante a gente analisar quando a gente vai olhar para um fundo multi-estratégia? A gente precisa buscar entender o que a gestão está buscando em cada um desses produtos e em cada uma dessas alocações. Por exemplo, um fundo imobiliário multi-estratégia que tem a sua alocação preponderante em CRIs, ou seja, em ativos de renda fixa lastreado no mercado imobiliário, eles vão ter uma previsibilidade maior do seu valor patrimonial, porque são ativos de renda fixa que possuem um mercado secundário de negociação ou mesmo uma estratégia de marcação patrimonial bem definida. Isso traz previsibilidade para o valor patrimonial dessa parcela do patrimônio e também oferece uma remuneração já pré-definida, como por exemplo IPCA mais 8, CDI mais 3. Essa é, então, uma parcela que, na maioria das vezes, busca trazer segurança para o fundo multi-estratégia. É claro que essa segurança vai depender também da estratégia de alocação desses CRIs, se são CRIs que carregam mais risco ou menos risco. Mas, via de regra, essa é a parte que vai justamente trazer essa estabilidade para o valor patrimonial e também uma certa previsibilidade de proventos ao longo dos próximos meses. A gente pode ver aqui que o fundo SPXS11 e o VGHF11 são os maiores alocadores em CRIs. Inclusive, o fundo aqui gerido pela SPX tem 72% do patrimônio alocado em uma carteira de CRIs. Então, essa parte aqui, ela funciona como se fosse exatamente um fundo de papel. Bom, se essa alocação em CRI, ele vai dar essa característica de fundo de papel, como que um gestor de fundo de papel consegue retornos superiores à média? Uma das formas é fazendo o giro dessa carteira, fazendo compras e vendas no mercado secundário. Por outro lado, é mais fácil, porque é um mercado mais líquido,
fazer isso no mercado de ações ou no mercado de fundos imobiliários. O mercado de ações e o mercado de fundos imobiliários possuem uma liquidez, ou seja, um volume diário de negociação superior ao mercado secundário de renda fixa, por exemplo. Então, buscando esse ganho de capital, pode ser mais interessante ter alocações em fundos imobiliários ou em ações. E olhando aqui na alocação novamente, nós vemos que todos os 5 fundos cobertos aqui por nós possuem alocação em cotas de fundos imobiliários. Alguns mais, como por exemplo o VGHF, e outros um pouco menos, como o KNHF. No entanto, todos eles possuem algum tipo de exposição a cotas de outros fundos imobiliários. No entanto, quando a gente vai olhar a estratégia de ações desses fundos, elas são bem menos representativas. Aqui a gente tem que o CCME11 e o SPXS11 são os que mais alocam em ações dentre os fundos cobertos aqui por nós. Essa alocação no mercado de ações, ela tem 2 lados. Primeiro é que o mercado ele é mais volátil. Com isso, de certa forma, a estratégia de ganho de capital, quando bem executada, pode destravar um valor superior para o cotista no final da operação. Por outro lado, essas ações elas precisam estar ligadas ao mercado imobiliário, então são ações de empresas de propriedades, shopping centers, incorporadoras. Essas empresas elas possuem uma rentabilidade de proventos inferior ao IFIX, ou seja, conforme o fundo aloca no mercado de ações, ele acaba perdendo a renda recorrente, porque essas empresas não são grandes pagadoras de dividendos. Com isso, aquela renda mensal que o investidor de fundo imobiliário está buscando pode ficar reduzida temporariamente se essa alocação do fundo no mercado de ações for muito alta. Isso faz com que a maioria dos gestores coloque uma trava no regulamento ali para exposição de ações, então o fundo ele não pode alocar mais do que uma determinada porcentagem do patrimônio líquido no mercado de ações, até porque lembremos, né, nós estamos falando de fundos imobiliários. Então essa estratégia, ela acaba sendo bastante tática para justamente entregar um retorno potencial superior para o cotista em momentos mais otimistas de mercado. E depois, mais recentemente, nós vimos aí o CCME11, que foi o pioneiro na alocação em imóveis, e agora o KNHF e o RBRX11 também colocando imóveis, ou seja, investimentos diretos no mercado imobiliário dentro deste fundo. Então, além de CRIs, além de FIIs, a gente também tem fundos imobiliários ali que investem diretamente no mercado real, adquirindo imóveis diretamente. Por isso que eu comentei no início do vídeo, nós precisamos entender qual é a estratégia de alocação desse fundo, entender o que o gestor está buscando e entender o que faz sentido na nossa alocação de carteira. Até porque a precificação desses fundos pode ser um pouco diferente. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no valor patrimonial. Aqui nós temos a relação entre preço e valor patrimonial dos fundos cobertos aqui por nós no final de maio. Perceba que o CCME está sendo negociado com 15% de ágio, ou seja, 15% acima do seu valor patrimonial, enquanto os demais estão muito próximos do seu valor patrimonial, alguns com leve deságio, outros com leve ágio, mas na maioria dos casos ali muito próximos da unidade, né, de uma relação entre preço e valor patrimonial de 1. Então nós temos alguns fatores que a gente tem que entender antes de usar essa métrica de maneira isolada. O primeiro deles é a liquidez. O CCME é um fundo que ele está fazendo uma emissão de cotas, está finalizando ali a emissão de cotas. Esse evento é um evento que traz volatilidade para os fundos, especialmente fundos que ainda possuem uma liquidez mais baixa. Então essas distorções de preços podem acontecer em momentos específicos de alguns eventos corporativos. O segundo fator, e esse sim é bem mais importante, é a alocação da carteira. Perceba que quando eu estou falando de FIIs, ações e CRIs, esse é um mercado líquido. Este é um mercado em que a carteira consegue ser transformada em dinheiro, em valor monetário, de maneira mais rápida. Quando eu estou falando de imóveis, esse é um mercado ilíquido, um mercado de baixa liquidez. Ou seja, às vezes aquela marcação que a gente tem no valor patrimonial pode não refletir o real valor que eu teria ao realizar uma venda, uma alienação de parte desses ativos. O que eu quero dizer com isso? Que os fundos multi-estratégia que acabam alocando parte significativa do seu portfólio em imóveis diretamente, eles podem negociar abaixo ou acima do valor patrimonial e essa não será nenhuma discrepância, justamente porque a marcação daquele portfólio ilíquido pode estar desatualizada ou pode estar passando por algum evento que ainda não foi refletido no laudo de avaliação daquele imóvel. Bom, então qual é a opinião nossa aqui na EK Research
deste segmento que está chamando cada vez mais atenção do público. Respondendo à pergunta do início do vídeo, será que os fundos multi-estratégias são a evolução do mercado de FOFs? Será que eles vão tomar o lugar do mercado de FOFs? Eu acredito que não. Eu acredito que são ativos complementares na carteira do investidor. De certa forma, os fundos multi-estratégia acabam carregando um pouco mais de risco justamente por você dar essa liberdade de alocação para o gestor. E aí o gestor tem que ser capaz de conseguir identificar o mercado, de conseguir identificar o ciclo imobiliário e então fazer alocações eficientes de capital de maneira a potencializar o retorno. Isso, de certa forma, acaba adicionando mais risco. O gestor pode buscar estratégias mais arriscadas, que em um mercado favorável pode sim te fornecer um retorno mais elevado, mas também a gente precisa entender qual será a estratégia adotada por esses fundos imobiliários em um mercado mais estressado. Aqui, os fundos um pouco mais antigos, nós percebemos que boa parte deles acaba migrando a carteira para um portfólio voltado para os CRIs, justamente para trazer essa previsibilidade de renda, para trazer essa previsibilidade de valor patrimonial para o cotista. Em um mercado um pouco mais otimista, esse portfólio pode ser migrado para um mercado real de imóveis, ou mesmo para o mercado de fundos imobiliários, um mercado de ações, em que o gestor é capaz de realizar esses giros de maneira mais eficiente. Então, eu acredito que esses fundos serão complementares e essas estratégias podem se tornar importantes aliadas do investidor no longo prazo. Essa tabela é o resumo das nossas recomendações aqui na EK Research. Eu te convido a baixar o relatório e entender a estratégia por trás de cada um deles, entender para qual perfil de investimento esses fundos são adequados. O link para cadastro está aqui na descrição desse vídeo, o acesso é completo e gratuito. Você terá acesso não apenas a essa cobertura, mas a todos os outros materiais produzidos aqui por nós.